Olá, meus amigos, tudo bem? É o seu canal Informativo News com mais informações para vocês no mundo da política. Mais bombas e mais bombas para vocês no mundo da política. Já peço para vocês, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News, o seu canal de informações. Vamos para a matéria. Senhor presidente, tenho o primeiro mandato de deputado federal e já fui designado pelo meu partido para o Conselho de Ética. Conselho esse que fui vereador e cheguei a presidir o Conselho de Ética, mas não tinha passado por momentos não tão bons como são esses aqui do Conselho de Ética. Começamos com acusações de feminicídio, de agressões, de palavras, e nunca é bom do lado de cá. E do lado de lá, você olhar um colega. Seja Glauber, como eu votei favorável ao relatório de Paulo Magalhães, e como votei também, repetindo, no Conselho, na CCJ, votei as duas vezes. E como recebo a missão de ser relator do colega Gilvan, de uma decisão da mesa, punitiva, mas com muito diálogo e com muita hombridade do reconhecimento do deputado Gilvan usar a tribuna. Mas o que minha pouca experiência nessa casa leva, com a grande experiência de vida que tenho, é que nós temos etapas na nossa vida. Etapas essas que elas têm que ser deixadas para trás. Seja militância política ou seja delegado de polícia. Porque essa casa ela é uma casa legislativa de discussões, de debates, de discordância, de concordância, de ouvir conselhos dos mais experientes, às vezes silenciando, mas ouvindo, é que eu venho hoje a esse relatório. O coração, às vezes, entristece por decisão, seja do voto por Glauber, seja por relatório do Gilvan. O que nós temos que mostrar à população brasileira que vive um momento de situações econômicas, de discussões jurídicas, é que essa casa tem que ter a maturidade de estar nas comissões, seja de combate à corrupção, do Congresso Nacional, na comissão do crime organizado, delegado, que nós vamos ter ações contra o crime organizado. E que se, supostamente, a ministra e hoje deputada Gleice teve situações de Odebrecht, lá atrás tem o seu julgamento. O que eu entendo que nós temos que ter a experiência de Chico de Alencar, temos que ter a juventude de Lula da Fonte, mas temos que ter um segmento, porque as eleições é em 2026, que nós vamos disputar, que nós vamos ser julgados pelo nosso trabalho, que o presidente da República, seja ele de direita e esquerda, e quando eu digo que votei a favor do relatório, eu mostro de esquerda e mostro aqui agora que também é de direita. Que essa casa ela não tem que estar em combate de direita, de esquerda e alguns, como eu, se dizer de centro, no meio de uma guerra política que nós vamos debater. É essa a minha reflexão que eu faço em receber um parecer, né, de estar com um parecer, e o colega falou ali do trecho, né, que não está inserido. Eu também vim aqui ontem, né, saí da minha cidade 2 horas da manhã, que eu moro no interior da Bahia, saí 2 horas da manhã para poder estar aqui no horário de expediente do Conselho de Ética, e eu pedi os vídeos, pedi interlocução da sua fala de antes, né, da Lindeberg, eu pedi a cronologia das falas que estavam, né, colocadas,
E assim me mostrou. Poderia estar aqui hoje mostrando no vídeo, mas não acho interessante esse vídeo passar aqui novamente. Porque mostra o arrependimento do Gilvan, que no calor da sua emoção citou palavras ofensivas a uma colega parlamentar. Mas está aqui transcrito, né? Aqui na parte taquigráfica está transcrito a fala, por isso que não achei interessante, nobre deputado, colocar junto para não estar revivendo esse momento. Mas, senhor presidente, eu peço ao senhor aqui que me conceda o direito de ir ao voto. A atuação do parlamentar deve seguir rigorosamente aos princípios éticos e às diretrizes básicas do comportamento estabelecidas pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. O termo decoro parlamentar refere-se ao conjunto de princípios éticos e regras básicas de conduta que os parlamentares devem observar em suas funções públicas. Esse conceito é essencial para manter a dignidade e a honra do Poder Legislativo como instituição política. O decoro parlamentar representa os valores que devem orientar a conduta dos deputados, garantindo que suas funções sejam exercidas com ética, a responsabilidade de foco no interesse público e nunca em benefício pessoal ou para obter vantagens indevidas. O mandato é uma delegação do povo, por isso exige respeito à moralidade, à probidade e à integridade da instituição legislativa. Inclusive, a Constituição prevê em seu artigo 55, inciso 2, a perda do mandato em casos de quebra de decoro, cabendo ao plenário da Casa decidir, com voto da maioria absoluta, assegurada o direito de ampla defesa. Além disso, quando houver indícios suficientes de condutas graves e risco à imagem da Câmara, é possível aplicar medidas cautelar com a suspensão temporária do mandato, mesmo antes da decisão final. Isso protege o funcionamento da Casa e a confiança da sociedade na representação democrática. Nesse contexto, a inovação normativa promovida pela Resolução de número 11 de 2024, que introduz ao inciso 30 ao artigo 15, conferiu à mesa da Câmara dos Deputados a prerrogativas de prorrogar a suspensão cautelar do mandato. Além disso, o artigo 15, em seu parágrafo, fixa prazos céleres e assegura o pleno exercício da ampla defesa, inclusive com previsão expressa de recursos ao plenário. Trata-se de instrumento de proteção institucional diante da hipótese da gravidade tal que comprometam a regular funcionamento do trabalho legislativo. No caso em tela, a representação de número 1/2025, apresentada pela mesa da Câmara dos Deputados, relata que o representado, durante a reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, realizada no dia 29 de abril de 2025, teria proferido declarações gravemente ofensivas contra a deputada licenciada Gleice Hoffmann, em exercício no cargo de ministra de Estado. Ainda da mesma sessão, o representado teria se envolvido em confronto verbal acirrado com o deputado Lindenberg Farias, em episódio que a semelhança do anterior transbordou os limites da civilidade e da
urbanidade institucional, convertendo-se em situação de tumulto e agressividade. Incompatível com o decoro parlamentar e com a convivência respeitosa que se espera do âmbito legislativo. Tais condutas configuram afronta direta ao artigo 4º do inciso 1 e 6º do Código Penal, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que veda expressamente o abuso das prerrogativas constitucionais e o uso de expressões ofensivas à honra dos parlamentares, bem como qualquer comportamento que infrinja as regras de boa conduta e respeito mútuo nas dependências da Câmara ou em atividades relacionadas ao exercício do mandato. Artigo 5º o artigo 5º do mesmo Código reforça essa vedação ao considerar atentatório o decoro parlamentar, praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar. Tipificação que se mostra plenamente aplicável à conduta do representado. Artigo 10, inciso 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Por sua vez, prevê expressamente a suspensão temporária do exercício do mandato como penalidade legítima em hipótese com a presente, podendo esta ser aplicada em caráter cautelar, com vistas à proteção da imagem institucional da Casa e da credibilidade do Poder Legislativo. Os fatos em questão vão além de uma simples divergência política ou de um embate retórico acalorado. Trata-se de manifestações que ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar, com ataques possíveis, pessoais e desqualificação moral por meio de termos ofensivos e desrespeitosos que ferem a dignidade das autoridades atingidas e compromete os valores institucionais da Câmara dos Deputados. Não se trata de censura ou restrição indevida à liberdade de opinião, mas da aplicação da medida cautelar proporcional e necessária para conter abusos que afrontam a função representativa, desmoralizam o parlamento e ameaça a integridade do processo legislativo. Especialmente no âmbito das comissões permanentes, espaços fundamentais para o debate técnico e a construção de proposições legislativas. A medida de suspensão cautelar do exercício do mandato por prazo de 3 meses revela-se assim: adequada, por resguardar a credibilidade da Câmara dos Deputados e proteger o processo legislativo de novas condutas lesivas. Necessária para evitar a recidência de comportamentos incompatíveis com o decoro parlamentar. Proporcional ao garantir a manutenção da ordem e do respeito institucional, sem prejuízo da instrução do processo disciplinar principal, que poderá culminar, se for o caso, com a cassação do mandato parlamentar, nos termos regimentais e constitucionais. O prazo sugerido de 3 meses encontra amparo legal no artigo 10
do artigo 10, terceiro, do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Traduz resposta firme e simbólica à gravidade dos fatos, sem antecipar julgamento e definitivo, resguardando-se o devido processo legal e a ampla defesa. As provas da alegação encontram-se devidamente acostadas aos autos da representação de número 1/2025. Notadamente por meio das gravações oficiais das reuniões da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, realizadas no dia 29 de abril de 2025, amplamente divulgada pela TV Câmara e pelas redes sociais institucionais, nas quais ficam evidentes as declarações desrespeitosas, reprováveis e incompatíveis com o decoro parlamentar, proferidas pelo representado. As expressões ofensivas, difamatórias e pessoalmente direcionadas à deputada licenciada Gleice Hoffmann, bem como o episódio de confronto verbal ao deputado Linderberg Farias, são materialmente documentos sem margem para controvérsias quanto à autoria e ao conteúdo das declarações. Nesse contexto, encontra-se demonstrado o fumus boni iuris, na medida em que há indícios considerantes da prática de conduta incompatível com o decoro parlamentar, conforme previsto no artigo 4º do Código de Ética. Também se fez presente periculum in mora, diante do risco que atitudes semelhantes se repitam, causando prejuízo à imagem institucional da Câmara dos Deputados, comprometendo o ambiente de trabalho das comissões, o que justifica a adoção de medida imediata e preventiva para resguardar a integridade das funções legislativas e a credibilidade do parlamento. Conclusão do voto. Diante do exposto, este relatório manifesta-se favorável ao acatamento do pedido de suspensão cautelar do mandato parlamentar do deputado Gilvan da Federal, pelo prazo de 3 meses, com fundamento no artigo 55, inciso 2, parágrafo 1º da Constituição Federal, nos artigos 15, inciso 30 e 240, no inciso 2, o regimento interno da Câmara dos Deputados, no artigo 4, inciso 1 e 6º, e 6, artigo 5º e 10, no inciso 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Trata-se de medida legítima, proporcional e necessária que visa preservar a dignidade da representação do parlamentar e zelar pela integridade de instituição legislativa perante o povo brasileiro. Botaram a letra pequena, o senhor não leu direito. A gente botaram a letra pequena.
deputado Vossa Excelência está designado, mas quer ouvir a defesa primeiro ou Vossa Excelência quer falar primeiro? Rápido, deputado Sócio, pela liderança. Presidente Leú, vice-presidente deputado Albuquerque, ilustre relator, deputado Ricardo Maia, colegas, membros do Conselho de Ética, venho tão somente aqui me solidarizar com o deputado Gilvan da Federal como líder, dizer que nós estaremos ao seu lado durante todo este processo. Nada na nossa vida é por acaso. Às vezes, Deus permite circunstâncias adversas para algum ensinamento prático. Lógico que eu não gostaria desse desfecho, a Vossa Excelência, trabalhamos muito por qualquer outro desfecho, mas a sua grandeza ontem no plenário em reconhecer seu erro, em pedir desculpa, demonstra seu caráter. Eu não vou entrar no mérito da discussão, do debate, até porque não sou membro do Conselho de Ética, não me diz respeito, respeitarei as decisões dos pares membros desta comissão, mas quero agradecer a cada parlamentar membro do PL desta comissão, deputado Calvo Gilberto, deputado Gustavo Gayer, Polon, está aqui também o deputado que já está ausente, membro do Conselho de Ética, que se retirou, Paulo Bilinski, que eu vi a fala dele, e todos os demais membros do PL, agradecer pela defesa efusiva do nosso colega parlamentar e poder dizer para o Estado do Espírito Santo que o deputado Gilvan da Federal é um orgulho da bancada do PL. Vossa Excelência, com essa bandeira que sempre é uma instrumental do seu mandato, demonstra o carinho e o respeito que Vossa Excelência tem pelo Brasil. E por mais que hoje seja um dia adverso, que Vossa Excelência nunca pensou e quis para o seu mandato, eu tenho certeza que assim que voltar e em decisão a posterior deste colegiado, desta suspensão por 3 meses, Vossa Excelência voltará ainda maior para prestar um grande serviço ao Estado do Espírito Santo, com mais maturidade, com mais equilíbrio de todos nós. Agradecer os demais colegas dos outros partidos aqui que compõem esse Conselho de Ética, porque nesta casa acordos são construídos, diálogos são feitos entre todos os partidos, e agradecer os membros pela compreensão com este momento. Não quero, de forma nenhuma, presidente, entrar no mérito da decisão da mesa, de que se é correto, se não é correto. Esse debate quem faz são os membros dessa comissão e respeito a autonomia da comissão para isso. Minha fala é tão somente em prestar solidariedade ao meu colega, parabenizar a nossa bancada e dizer que o PL continuará mais forte do que nunca. Não é um episódio isolado como este que vai baixar a guarda do PL nas nossas brigas, nas nossas convicções, na briga política, não na briga desnecessária de quebra de decoro, mas na política nós não vamos abrir mão em circunstância nenhuma, nós não vamos abaixar a cabeça para o desgoverno que aí está, e nós vamos sempre, tudo que tiver que cumprir o nosso papel de maior partido da oposição, nós não vamos abrir mão. E parlamentares como o Gilvan são os nossos guerreiros, são os nossos soldados que estão aqui para lutar. Que ele passe por essa etapa e saia ainda maior do que o dia de hoje. Deus te abençoe, muito obrigado. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.